Olá, queridos amigos, aqui estamos nós com muita alegria para dar continuidade aí ao estudo do nosso Obreiros da Vida Eterna, né? Esse livro, já no início, eu acredito que vocês estejam achando também fascinante, né? Assim, no sentido dos ensinamentos, né? Que vai passando para nós, André Luiz trazendo esses conhecimentos, né? Então, hoje nós vamos para a terceira parte do capítulo 6. Vamos dar continuidade. Mas antes de passarmos ao nosso estudo, nós vamos ler a nossa página, né, para depois falarmos com o pessoal do chat. E vamos então ler a mensagem que nós escolhemos aqui, a mensagem curtinha do livro Vida Feliz, que Joana diz assim para nós: quando estiveres em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Age em serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas, de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Então, é um lembretezinho, né? Que Joana vem nos trazer, recomendando essa serenidade, passando aí pela peneira, né, daquilo que, se é bom para nós, será bom para os nossos companheiros de caminhada, né? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus, a Jesus, essa oportunidade de aqui estarmos refletindo sobre esses ensinamentos que André Luiz nos traz. Obrigada, Senhor, fica conosco, que a nossa palavra possa ser de êmulo, de esperança, de bom ânimo diante de qualquer dificuldade. Fica conosco, envolvendo a cada um que estiver aqui presente ou futuramente, e que nós possamos ter horas de paz e entendimento. Obrigada, graças a Deus, que assim possa ser. Muito bem, então dando aí o nosso boa noite a quem está aqui, Liz Soler, Alcione José Mauro, né? Alcione José Mauro, Lina querida, Patrícia querida, Mana que está aqui conosco nos bastidores, e vamos nós, né? Quem chegar é sempre bem-vindo, e o nosso estudo é interativo. Vocês podem aí interagir conosco nos comentários, aquilo que vocês quiserem colocar, né? Então, o nosso estudo hoje, ele vai começar no slide 65, né, que é onde foi o estudo, até onde foi o estudo passado. E o que a gente está vendo nesse capítulo, né? Nós estamos aí acompanhando a descrição que André Luiz está fazendo lá daquela região espiritual, a região trevosa, quase nos abismos, né? Da crosta, onde há os espíritos sofredores. Então, André Luiz traz para nós essa descrição aí desses locais de grande sofrimento, né? E é colocado para nós que essa região é onde a matéria, né, obedece às leis do pensamento, né, dos sentimentos que estão sendo exarados ali por aqueles espíritos que ali estão. Então, devido a essa carga mental, aquela região é muito densa, é enegrecida, escura, né? De tanta viciação mental por parte desses espíritos que ali estão albergados, né? Então, a caravana passa, a caravana socorrista, mas aí eles andam em silêncio. Zenóbia faz essa advertência, né, para que eles andassem em silêncio, mesmo ouvindo aqueles gritos, aqueles pedidos de socorro, né? Infelizmente, eles não podiam parar. Muito triste, né? E Zenóbia, então, explicou para nós o porquê disso, né? Por que ela não podia, a equipe não podia estar socorrendo a todos aqueles que
gritavam mesmo pelo socorro, porque esses companheiros eles não estavam preparados ainda, digamos assim, psiquicamente, para receber a ajuda. E muitas vezes eles foram ajudados, foram recolhidos, mas o que acontecia? Eles recebiam o auxílio ali daquela influenciação retificadora da casa transitória, mas eles fugiam, logo voltavam para aquele local de charco. Então, uma situação muito triste, né? E se a gente comparar aqui com o nosso orbe, nosso momento, eu digo assim, as atitudes que nós temos diante, às vezes, da melhora, a melhora da doença, a cura que nós recebemos, isso já do tempo de Jesus, né? A gente lembra aquele leproso que Jesus cura e ele volta para a taberna. E muitas pessoas recebem a cura e, ao se curar, não mudam a sua postura, então voltam a se enfermar. E é isso que André nos leva a entender nesse momento. Então, é uma situação muito triste, né? Essas mentes estão tão viciadas, tão escravizadas, que eles retornam ao local de sofrimento, mesmo com todo esse pedido de socorro, clamam, né, pela ajuda, mas são inconscientes da sua realidade nesse sentido. Então, a caravana, vocês devem lembrar aí do último estudo, né, está seguindo por ali, por aquelas imediações, com o objetivo de resgatar um amigo muito querido de Zenóbia, que é o padre Domênico. E é um caso assim muito que vem trazer muita emoção para nós, né? Ele e a Zenóbia, ela vai explicar por quê. Aliás, ela já falou isso lá desde o capítulo passado, do trecho passado, né? O porquê que ele se encontra ali naquela região. Então, ele havia abusado da fé, propagando assim, realizando propósitos menos dignos, né? E isso levou muitas pessoas a caminhos equivocados. Então, agora ele sofre a consequência dos seus atos. Então, Zenóbia também, no decorrer da leitura, a gente entende que ela fez parte, em algum momento, dessas fileiras aí, né? E por mais de 40 anos ela não teve notícia do padre Domênico. Mas agora, quando ela sabe, né, recebe notícias de onde ele se encontra, ela pede permissão aos seus superiores para ajudá-lo, né? E porque ele é um espírito a quem ela tinha muita afeição. Então, o Domênico precisa reencarnar, ela sabe de todo o processo que ele está passando agora, e ela vai, então, em busca, junto dessa equipe, desses 20 componentes, mais 5 ali, que são os preparados para estar fazendo esse resgate, né? E ela vai em busca da, do resgate de Domênico. E é isso que nós vamos ver nesse trecho que vamos estudar hoje, né? Então é isso. Boa noite, Lúcio, que acabou de chegar aqui nos nossos bastidores. E obrigada a você e a Mana pela ajuda, né? Sem vocês aqui a gente não estaria no ar. Então, vamos então à nossa leitura. Então, André vai dizer, né? Em seguida, rogou, quer dizer, a Zenóbia rogou comovidamente. E agora que iniciaremos, ela diz, e agora que iniciaremos o trabalho de tanta significação para a minha alma, insisto para que me perdoe o caráter pessoal da tarefa. Essa coisa dela pedir, né, aos superiores que ela pudesse ajudar, que ela pudesse oferecer a esse companheiro alguma maneira dele estar despertando, né, desse momento tão difícil que ele passou, já pensaram, 40 anos ele esteve nesse processo de sofrimento. A gente lembra do Gotuso, né?
que a gente estudou há alguns dias atrás, foi o capítulo anterior, que também passou um grande período nas zonas umbralinas, né? Então, ela pede desculpas, né, pede perdão por esse caráter pessoal dela tomar essa decisão, dela estar com esse intuito de ajudar o companheiro, e ela então fala isso para a equipe, né? E aí ela vai dizer, explicando mais ainda, é que a oportunidade de nos reunirmos 5 irmãos tão bem sintonizados não é bastante comum, e em vista da providência assinalada para amanhã, que eles estão aguardando aí a qualquer momento aquele fogo purificador, que também vai ser um capítulo à frente que a gente vai ver isso, né? Então ela diz que sente que não deve adiar essa proposta de ajudar o Domênico, e continua dizendo que, porquanto a desintegração de resíduos inferiores pelo fogo etérico se faz acompanhar de muita renovação nesses sítios. Então, esse fogo preparador ali vai estar trazendo benefícios espirituais, né, àquela região ali tão envolvida com esses sofrimentos aí, né? Então, ela diz que poderíamos, desse modo, Ernestina, Domênico e eu, perder sagrado ensejo de repetição problemática, porque ela vai receber nesse encontro a presença de Ernestina, que foi a mãe de Domênico quando ele estava encarnado, né? Então ele tinha assim um respeito muito grande pela mãe, e como sempre a gente vê nas obras, as mães são pessoas assim mais indicadas para falar ao coração desses espíritos endurecidos, de trazer a eles, de tocar a alma desses companheiros, né? Então ele vai receber a visita da Ernestina, nós não vamos ver isso hoje, mas está sendo feita toda essa preparação para que ela venha trazer a ajuda espiritual ao Domênico. Isso vai ocorrer lá na casa transitória. Nós vamos falar ainda, além desse capítulo aqui, o outro, que se chama Leitura Mental, e o próximo vai ser tratado sobre o caso de Domênico. E aí ele continua. Calou-se de súbito a orientadora, conservando-se na atitude de quem medita, em silêncio, de coração voltado para o Todo-Poderoso. Decorridos alguns momentos, prosseguiu acentuando: estejamos certos de que serão meus credores para sempre, tendo-se em conta a elevada posição da diretora da casa transitória. E isso comovia muito, né, o André Luiz. Então, ela diz para a equipe que ela vai ser eternamente grata a esses companheiros que estão ajudando ela nessa proposta, nesse ideal, nessa vontade que ela sente de ajudar esse companheiro. E constrangidos, aliás, quase constrangidos, diante do seu exemplo cristão, André nos diz que seguiram com ela a pequena eminência do solo, vagamente iluminada, quer dizer, andavam por aquele caminho com a luz necessária, muito pouca luz, né? Onde os 2 companheiros velavam diante de alguém estendido em decúbito dorsal. Então, ele está ali, de bruços, né? E esses 2 companheiros que ela convida para ir ajudar no resgate, que eles estavam assim preparados para essa tarefa, e ela vai encontrar, a equipe, né, vai encontrar esses 2 companheiros, o Domênico junto desses 2 companheiros dessa forma. Então, a mentora benevolente dispensou ambos os auxiliares, recomendando-lhes integrar
a comissão de serviço, que se postara distante. Então, o que, que acontece aqui? Ela pede para eles aguardar, né, junto da equipe, e ela dispensa eles dali, do trabalho, e assume, né, o acolhimento agora de Domênico. Ela ainda vai dizer, né, o André ainda vai dizer, em seguida, Zenóbia aproximou-se maternalmente e deixou-nos surpresos. Sentou-se na relva rasteira, colocando a cabeça do infeliz no regaço carinhoso. Veja que cena linda, né? Então, Zenóbia, como a gente estava falando, ela se vê ali diante do Domênico, esse irmão tão querido para ela já nos disse, em alguns momentos nesse capítulo, que ela tem essa afeição por esse companheiro, e, conforme a gente estava dizendo, ela dispensa esses companheiros especializados e vai pedir que eles se ajuntem lá, os 20 companheiros, que são toda a equipe, né? E que ali, naquele momento, junto de Domênico, permaneça apenas os 5, que são a Zenóbia, o André Luiz, o Jerônimo, a Luciana e o padre Hipólito. E é muito lindo esse momento maternal que ela assume ali, né? Junto do Domênico, colocando a sua cabeça ao colo carinhosamente, nesse acolhimento compassivo, maternal, né, que transmite muito carinho. E certamente ele vai se sentir acolhido. Né? E prosseguindo, então, André Luiz descreve que aquele homem trajando burel esfarrapado, quer dizer, ele ainda estava com a batina, porque ele é um padre, né? Ele foi um padre, ainda estava lá com aquela batina esfarrapada, num traje negro, né? Exibia horripilante fácies, quer dizer, aparecia no seu olhar, na sua face, o horror que ele estava vivenciando. E, não obstante a sombra, viam-se os traços fisionômicos que inspiravam compaixão. Cabelo em desalinho, olhos fundos, na caverna das órbitas, boca e nariz tumefactos, em horrível máscara de ódio e indiferença. Dava a ele a impressão de celerado comum, que só a enfermidade conseguira imobilizar para a prestação de contas com a justiça. Sim, Lina, uma amorosidade, né? Que faz parte desse acolhimento, né? Isso vem ensinar muito a gente, né? Porque diante de uma situação tão difícil, porque se a gente se colocar no lugar desse homem, né, ali sujo, mal apresentado, os cabelos em desalinho, né, os olhos fundos, ela diz na caverna das órbitas, afundados mesmo, a boca, o nariz inchado, apresentando assim uma máscara, né? Porque a face está alterada. Então é como se fosse uma máscara de ódio, que é o sentimento que ele está nutrindo. O ódio, a indiferença, dando a ele a impressão de um acelerado, de um criminoso comum, né? Que só a enfermidade conseguir imobilizar para a prestação de contas com a justiça. Então a gente vê o quanto que a nossa consciência culpada, né, traz para nós, colocando à vista, né, os nossos mais profundos sentimentos, né, porque retratando aí, na aparência que ele estava demonstrando, o que ia na sua alma. Né? E a gente sabe que a consciência ela está registrada, ela está inscrita na nossa consciência. Então, não tem como nós fugirmos, aliás, da lei divina, porque ela está inscrita na nossa consciência. Está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Né? Então, por isso,
Nós, espíritos, quando aportamos ao mundo espiritual, cheio de culpa, cheio de revolta, cheio de ódio, como era o caso dele aqui, isso tudo vem nos alternar o nosso psiquismo, alterar o nosso psiquismo, vem nos trazer à tona sentimentos que nos machucam, né? Por isso ele está aí trazendo através da consciência toda essa impressão, né, de dor e de sofrimento. E aí ele continua, não acusou emoção, quer dizer, ele não mostrava nenhuma emoção por estar ali ao contato daquele colo amoroso. Apesar da Zenóbia estar cheia de amorosidade, ele não estava receptivo a isso, né? E assim ele nem percebeu a presença amiga daquela equipe que estava ali para ajudar. Então, de olhar parado no espaço, como se tivesse lá no. Ele estava lá no passado, né? É um estado bem precário, né, Lina? E só resta a gente sentir a compaixão, né? Quando chega para nós uma pessoa com essa carga emocional de culpa, de dor, a gente está falando no âmbito do encarnado, né? Para trazer a sua dor, nos comove também, né? E é esse sentimento que deve estar nutrindo a nossa alma, porque nesse momento não cabe a nós julgarmos, nós precisamos acolher. E Zenóbia mostra para nós aqui como que nós precisamos acolher aquele que sofre, né? Com amorosidade, como Jesus fazia, aqueles que buscavam a ele, e ele sempre estava pronto para esse acolhimento. Então ele estava com esse olhar parado no espaço, num misto de desespero e zombaria. Semelhava-se a uma estátua de insensibilidade, vestida de farrapos hediondos. Então, quanta miséria moral, né? Quanta dor, quanta dificuldade para tocar essa alma, né? Então, a Lina diz aqui, por essa razão, ele não teve uma reação compatível, sim, porque ele trazia na sua alma tanta dor, tanto ressentimento, tanto ódio, né? Porque ele foi assassinado, né? A gente vai ver isso mais à frente, quando for trazer o caso dele à tona, vai ser falado tudo isso. Então, ele trazia esse ódio, né? E também porque ele não encontrou no mundo espiritual aquilo que ele esperava, porque ele sendo padre, ele trazia esses valores aí dos dogmas, de todas aquelas questões que nós sabemos que são promessas, né, de um reino, promessa, mas a sua consciência mostrava para ele que ele não merecia esse reino dos céus. No seu inconsciente, ele sabia disso, porque ele era padre. Ele estudou, apesar de não ter a visão real, né, que os fundamentos da doutrina espírita nos esclarece, ele tinha essa lá na sua consciência, né? Então ele estava ali com esse peso na sua alma. E André continua dizendo para nós, né, que a Zenóbia chama ele com uma ternura fraternal. Domênico, Domênico. E o André comenta: deveria o interpelado experimentar extrema dificuldade na audição. Quer dizer, ele estava assim, surdo, né? Diante de todo aquele sofrimento, aquelas intempéries morais ele conviveu ali durante 40 anos, veja só, 40 anos, nesse lugar de charco, de imagina, né, o que ele deveria escutar ali dos companheiros. A gente fica imaginando porque o André Luiz já descreveu esse lugar também para nós quando ele ficou ali por aquele período de 8 anos, né? Então ele deveria também escutar frases ali que o acusavam, tudo isso trazido pela sua consciência, né? E aí André observa para nós que ele devia estar com essa surdez no seu perispírito,
devido a essa situação mental, né? Então, ele só depois de pronunciado o seu nome diversas vezes que ele pôde ter aquela noção de que alguém estava chamando por ele. Então, ele começou a registrar esses sons como assim de muito longe. E eu fico imaginando como quando a gente volta de uma anestesia, né? Quem já passou por cirurgia sabe disso. Aquela voz vai vindo longe, né? Até nós chegarmos à consciência. E deve ser um momento parecido, assim que ele está vivenciando, né? Então ela chama a ele, e aí ele fala, né? Quem chama? Quem chama? Ele escuta essa muito longe, mas ele responde: Quem chama? Ó poderes orgulhosos que desconheço, deixai-me no inferno. Não atenderei a ninguém, não desejo o céu reservado a prediletos, pertenço aos demônios do abismo. Não me perturbem, odeio, odiarei para sempre. Quem te chama? Considerou a diretora. Aliás, a Zenobia agora fala: Quem te chama? Falou delicado, né? E afetuosamente. Somos nós que te desejamos o bem. Então a gente vê aí quanta dor. Boa noite, embaixador, seja bem-vindo. E a gente vê aí quanta dor nessa alma, né? Então, por causa dos valores que ele absorveu ao longo da sua jornada como padre, né? Ele acreditava nesses dogmas que ele diz aqui, né? Não desejo o céu reservado a prediletos, pertence aos demônios do abismo. Então, a ideia de céu, de inferno, quem faz o bem vai para o inferno, vai para o céu, quem faz o mal vai para o inferno. Então, essa ideia estava ali, né, como um looping na sua mente. E por ele acreditar nesses valores, no seu inconsciente, ele sabia que ele não merecia esse céu, porque ele errou, ele abusou dos poderes da batina, né, como padre, e fez muito mal a ele e aos outros. Né? Então ele fala: não me perturbem, me deixe em paz, eu pertenço ao inferno, assumindo, né? Eu estou tendo aquilo que eu mereço. Então a gente fica mais compaixão ainda, né? E aí o André continua dizendo que o infeliz, entretanto, ao que ele pôde observar, não se apercebeu da frase confortadora que Zenóbia falou no final, né? Dizendo a ele que estavam ali para ajudá-lo e tudo mais. Isso ele não escutou, porque ele estava muito envolvido nessas dores e nos seus erros, né? Então é muito triste essa situação, né? E nós vamos ver aí essa imagem assim desoladora, né? E vamos pensar que ele sabia, né, que não merecia situação melhor, porque ele errou, então ele não merecia. Então a nossa consciência é o nosso juiz interno. É ela que nos mostra o erro. A gente vê aqui nas pequenas coisas que nós fazemos, pequenas em relação ao, aos erros dessa monta, né? Porque os pequenos erros que nós cometemos no dia a dia, quando nós agimos errado com um companheiro, quando nós falamos algo que não devia, nós não ficamos com a consciência pesada? A gente não tem vontade de voltar atrás e apagar aquilo tudo, né? Imagina quando nós temos um peso desse tipo, né, na nossa mente, na nossa consciência. Então, ele continuava praguejando, né, porque ele não absorveu a frase da Zenóbia, ele continuava revoltado. Malvados gozam no paraíso enquanto sofremos dores atrozes, hão de pagar-nos. Deram-me direitos no mundo,
prometeram-me a paz celestial, conferiram-me privilégios sacerdotais e precipitaram-me nas trevas. Desalmados, Satã é mais benigno. Então ele mostra aqui, né, que ele entendeu que, como padre, ele tinha os poderes, os privilégios sacerdotais, né? E foram prometidos a eles deveres diante do mundo, das questões transitórias, mas ele, o que ele obteve? Ele obteve esse sofrimento que ele está agora vivendo na sua alma, né? Então ele chega a dizer que Satã seria mais bondoso, né? Retirando os atributos de Deus aí, porque nesse momento ele está muito revoltado, né? E aí a Alina diz do mesmo uma abordagem amorosa poderia acessá-lo, né? Então, antes ela coloca assim, muito tempo nesse estado comprometeu todo o sistema energético dele, tanto, né, que agora essa abordagem ele não tinha condição de entender, né, Lina? Porque esse processo todo que o espírito passa em sofrimento, ele fica meio hipnotizado ali, né? A gente já viu isso em outros casos. Então, agora ele não tem, ainda não está em condições de entender o que Zenóbia e a equipe dos 5, né, e todos aqueles companheiros ali compondo aquela grande equipe estão vibrando para ele. E aí o André continua dizendo que Zenóbia, longe de se irritar, porque é o espírito que alcançou o bem, que faz o bem, que já age de acordo com o bem, ela não se irrita, ele não se irrita, o espírito que age assim não se irrita, né? Porque já conquistou a paciência, já conquistou a tolerância, não é como nós que saímos de uma situação onde nós estamos tendo paciência e daqui a pouco nós não temos mais, né? Então, André Luiz vem confirmar isso para nós. Ela não se irrita e fala pacientemente. Pediremos a Jesus se restitua ainda que por alguns momentos o dom de ouvir, que restitua a ele a condição de ouvir. E solicitando-nos acompanhar-lhe a prece, ela vai fazer agora uma prece muito bonita, né? E ela diz assim: Senhor, dá que possamos amparar teu infeliz tutelado. Tens o pão que extingue a fome da justiça, a água eterna que sacia a sede de paz, o remédio que cura, o bálsamo que alivia, o verbo que esclarece, o amor que santifica, o recurso que salva, a luz que revela o bem, a providência que retifica, o manto acolhedor que envolve a esperança em tua misericórdia. Mestre, tu que fazes descer a luz bendita de teu reino aos que choram no vale das sombras, concede que o teu discípulo transviado possa ouvir agora aqueles que o amam. Pastor divino, compadece-te da ovelha desgarrada, do aprisco do teu coração. Permite que aos seus ouvidos tenham acesso os ecos suaves do teu infinito amor. Concede-nos semelhante alegria, não por méritos que não possuímos, mas por acréscimo da tua inesgotável bondade. Então, essa prece de Zenóbia, né, é uma vai assim de encontro à alma, como a gente sabe, né, que a prece tem o poder, através do pensamento, levar os nossos desejos mais profundos ao coração daquele por quem nós oramos, né? E é muito lindo esse momento. E André vai dizer agora, ele vai observar isso, ele diz: "Oh, mais uma vez reconheci que a prece é talvez o poder máximo conferido por Deus à criatura.
Então, ele vem trazer para nós, né? Boa noite, Carmelina Souza Lima. Que bom que você está gostando. Participe conosco no chat, pode fazer seu comentário, tá? Aí o nosso estudo é interativo. Seja bem-vinda. Então, Lina, essa prece é muito linda e é uma prece que sai do coração, né? Sai do coração, sai das entranhas de Zenóbia, né? Falando ali ao coração do Domênico. Então, tudo isso a gente vê aqui que o André vai constatar para nós, né? Que ele diz que em seguida a súplica, sensibilizado, o André, né? Observei que de todos nós se irradiavam forças brilhantes que alcançavam o tórax de Zenóbia como a reforçar-lhe as energias, e de suas mãos carinhosas e beneméritas, então, iluminadas de claridade doce e branda, emanavam raios diamantinos, raios brilhantes, né? Então vejam o valor da prece, né? Que coisa interessante, esse poder da prece. Quando a gente vai lá no Evangelho, no capítulo 27, pedi e obtereis, quando Kardec nos traz ali a transmissão da prece, né? Como é que a prece ocorre, como é que é essa transmissão de pensamento a pensamento. Então, nós vamos ver que isso é uma realidade. Então, nós vemos Zenóbio aí com muita simplicidade, porque as suas palavras são simples, são profundas, mas são simples, não são rebuscadas. Então, ela com muita simplicidade, mas também com muito sentimento, né, que toca a nossa alma também, ela invoca Jesus para que possa ajudar Domênico ali, nem que fosse por alguns momentos, ele retornar à audição, a ter a audição, para poder ouvir, para poder receber a ajuda que eles estão prontos ali para oferecer. Então, essa prece de Zenóbia, ela modifica as estruturas dos sentimentos da alma de Domênico, que ainda está revoltado, mas é o primeiro passo para ele começar a ser tocado na sua alma, nas fibras do seu coração sofrido, né? Então, o André vai continuar dizendo para nós que a amorável amiga colocou as mãos, né, sobre a fronte do desventurado, oferecendo-nos a clareza, a certeza de que maravilhosas energias se haviam improvisado em benefício dele. E aqui a gente vai destacar o quê? O passe, né? Porque ela com as mãos ali na sua fronte, ela oferece a ele essas energias que vão produzir todo esse benefício ao seu coração, que naquele momento ali foi improvisado a benefício dele. Então, essa descrição do André, quando vê sair de todos os raios luminosos, então, essa união de pensamentos com o mesmo objetivo faz com que esse companheiro receba naquele instante todas essas energias, né, diamantinas, esses raios diamantinos, essa luz iluminada. Vejam que ele disse aí no slide anterior que saía do tórax de Zenóbia essas energias, né, que vão atuar de maneira fluídica, né, no seu psiquismo, no seu pensamento, vai fazer aquela higiene ali, né, para que ele possa estar sendo beneficiado. E aí ele vai continuar dizendo que chamou novamente, a Zenóbia chama novamente o Lúcio coloca aqui para nós, dizendo que no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando a gente fala, ele está reforçando, né, o que nós falamos, a atuação da prece. É muito lindo, né, Lúcio? Esse capítulo
Eu deixo aí para vocês lerem depois, porque vale a pena. E ele fala ali, né, que pelo nosso desejo, a prece ela é levada através do pensamento, né, pelo fluido cósmico universal, ela é levada aonde nós estivermos, em qualquer lugar que nós estivermos orando, e em qualquer lugar que esse ser a quem nós queremos ajudar esteja. Isso é um esclarecimento para nós quando oramos pelos nossos entes queridos, né? Que já desencarnaram, ou que estão em outro país, ou que estão em outro local. Não necessariamente precisamos estar junto. O pensamento faz esse contato. Isso é muito emocionante. Esse capítulo do Evangelho, capítulo 27, vale a pena nós lermos, reforçarmos o nosso entendimento, né? Eu deixo aí para vocês como dever de casa. Então, a Zenóbia chama novamente o Domênico, agora de uma forma grave, mas ainda carinhosa, né? E o interpelado agora, revelando a capacidade auditiva, olha só, o que ocorreu diante desses fluidos, diante dessas preces. Desobstruíram aquilo que impedia o Domênico de ouvir. E ele fez um imenso esforço por levantar-se dali. Lembra que ele estava de bruços, né? Tateou em torno de si mesmo e bradou, né? Quem está aí? Ele pergunta. Isso ouvindo, lembra que ela falou antes, né? Quem está aí, mas assim uma voz longe que ele ouvia. E aí Zenóbia fala: somos nós que trabalhamos em teu favor, estamos aqui para te ajudar, a fim de que obtenhas paz e luz. E ele responde, ainda revoltado, né? Quimeras, quer dizer, invenções de vocês, isso não é verdade. Quem iria me ajudar? Né? Ele queria dizer assim: quem poderia me ajudar? Isso é ilusão, é invenção. E ele grita mesmo, acusando, mas é possível observar que ele mostra alguma transformação ali no seu interior. Mas ele ainda diz: fui traído em meu ministério sacerdotal, negaram-me os direitos prometidos, fui espezinhado e ferido. Então, aqui ele está se reportando aos dogmas, né? Que por tantos anos a gente sabe que esses dogmas são passados, né? De geração a geração, e ele, nesse livro, que foi escrito em 1940 e pouco, 50 e pouco, se não me engano, ele ainda está sofrendo o resultado, né, desses ensinamentos que foram lá implantados na sua alma, esses valores, né, de que os sacerdotes são seres que estão acima dos seres mortais, né, ou seja, são dotados pelo seu ministério, eles estão num patamar mais elevado do que todos nós, né? E aí ele vem dizendo que negaram os direitos dele, porque no entendimento dele, mesmo ele infringindo a lei divina, ele ainda gozaria dos direitos que foram prometidos a ele. Isso é uma forma errada de nós pensarmos, né? Mas a gente sabe que por muitos séculos foi assim, né? A gente está estudando tudo isso lá no livro Depois da Morte, que a gente está ali no capítulo 6 também, né? Aonde vem falando de todas essas ocorrências que prejudicaram muito aqueles que acreditavam ter garantido o reino dos céus através das ofertas, né? E todo esse universo que fez parte desses séculos passados, né? Século XV, XVI, XVII, ainda trazendo, né, para nós muita dor. Sim, Lúcia, a gente vai receber esses companheiros ainda hoje nas nossas reuniões mediúnicas, né? Trazendo essas dores, trazendo essas crenças, né? Esses valores que foram entendidos dessa forma, e
com isso, muito sofrimento, porque eles estão no mundo espiritual revoltados por tudo isso que foi oferecido como ensinamento e foi negado na sua prática, né? Isso, espíritos que falam desses direitos, isso mesmo. Então, é muito sério essas questões que esse capítulo traz para nós, né? E ele vai continuar ainda falando para nós dessa revolta, mostrando para nós essa revolta. E aí ele pergunta: o que vocês desejam de mim? Lastimar-me? Não necessito da compaixão alheia. Olha quanta revolta. Aconselhar-me? Impossível. Estou cego e atormentado no inferno por deliberado menosprezo das forças divinas, que me desampararam totalmente. Olha só, quer dizer, Deus abandonou ele. E ele está agora nesse inferno, nessa tormenta, porque é deliberado, né? pelo, pelo menosprezo das forças divinas, ver se Deus vai abandonar alguém, mesmo que esse seja um espírito muito culpado. Deus não abandona ninguém, né? Deus é misericórdia, é justiça, mas ele é misericórdia também. E essa equipe espiritual que atua no mundo invisível são os emissários divinos que estão ali levando socorro, levando o acolhimento, levando o entendimento. E quando esses espíritos se permitem receber a ajuda, isso vai ser muito falado nesse livro, eles recebem a oportunidade da mudança, né, de conduta, de entendimento, como foi o caso aí de muitos outros que nós estudamos, o próprio Gotuso, né? Então, isso é de uma grandeza divina, porque a gente vê essa misericórdia divina atuando através dos braços desses companheiros que fazem parte dessas equipes socorristas. No caso aqui desse livro, são os trabalhadores lá da casa transitória que dedicam a sua tarefa a esses companheiros que sofrem no mundo das trevas, né? E aí ele pergunta tudo isso: o que é que vocês desejam? Querem que eu me lastime? Querem que eu me renda? Né? Não preciso da compaixão alheia. Então, cheio ainda de orgulho, né? E aí ele vai dizer, aí ela diz: Domênico, falou agora o padre Hipólito, que também foi sacerdote, né? A, a Zenóbia, devido talvez à emoção naquele momento, ela passa o atendimento para o padre Hipólito. Então, ele faz silencioso gesto de solicitação, nos dando a ideia, ela, né, faz esse silencioso gesto de solicitação ao padre Hipólito, nos dando a ideia de que ela não desejaria falar com ele ali, empregando a sua própria voz na conversação que começava, porque ela diz, né, não te rebeles contra a determinação da justiça, o padre Hipólito fala para ele, né? Então diz para ele: não se rebele diante da justiça divina, né? Porque Deus não nos castiga, é importante lembrarmos isso. Nosso castigo são consequências dos nossos atos. E que todos os nossos atos geram uma consequência, mais grave ou menor ou menos grave, de acordo com a gravidade daquela ação que nós praticamos. Então, agora, ele está mantendo essa revolta, ele demonstra que, na verdade, ele não conhecia os verdadeiros atributos divinos, né? Ou se conhecia, agora estão esquecidos. E aí ele responde ao Hipólito, ao padre Hipólito: justiça, replicou ele, vibrando de emotividade, e não tenho fome do direito. Não possuía eu as prerrogativas do apostolado? Não fui sacerdote fiel à crença? Há muitos anos padeço nas trevas e ninguém se lembrou de me fazer justiça. Então, ele está muito revoltado e a gente sabe que tem muitos espíritos
trazendo essa revolta. Nós lembramos aqui que eles muitas vezes vêm às nossas reuniões mediúnicas, mas muitas vezes o André Luiz traz nos seus livros. No próximo livro que nós vamos estudar, que deve ser o Libertação, tem lá o Gregório, né, trazendo toda essa revolta aí também, bem semelhante a essa que o padre Domênico está nos mostrando, né? Então ele faz essa grita por justiça, né? E alegando os seus direitos. Eu não fui sacerdote fiel à crença, quer dizer, agora eu não tenho a resposta disso, né? Do que adiantou? E aí o Hipólito diz, né? Acalma-te, disse o nosso companheiro com voz firme. A consciência é juiz de cada um de nós. Possivelmente envergaste a batina fiel à crença, mas desleal ao dever. Temos conosco alguém com bastante poder de penetração nos escaninhos de tua vida mental. Espera. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Calma, né? Nós sabemos, e vai ser a Luciana, lembra da Luciana? Que ela tem aqui a faculdade da clarividência, então ela vai escanear a mente do Domênico e vai trazer à luz o entendimento do porquê do seu sofrimento. Então, o padre Hipólito fala para ele, né, que a nossa consciência é o nosso juiz interno, né? E nós precisamos de estar atento a isso. Então, ele usou a batina de maneira desleal ao dever, né? Infringiu a lei divina, infringiu os poderes que ele tinha, mas que não deveriam ser usados da forma que ele usou. Ele praticou crimes morais, né? Tudo isso a gente vai ver no capítulo seguinte, que vai ser tratado para nós através da Luciana. E a gente observa aqui que o Domênico ele está tendo o atendimento aqui de um companheiro que foi como ele. Então, ele está falando com conhecimento de causa, né? O Hipólito, o padre Hipólito, porque ele trazia todo esse entendimento ali, né, que agora ele reclama justiça, mas ele sabia, porque como sacerdote, só que o padre Hipólito, ele usou bem os seus poderes de teólogo, né, de sacerdote, enquanto que o padre Domênico usou erradamente, equivocadamente, né? Mas vai ser agora a oportunidade dele falar ao coração de Domênico para que esse irmão possa se levantar e seguir em frente, que é o objetivo de todos nós, né? Não adianta nós ficarmos chorando naquilo que já passou, no remorso, na culpa. Nós precisamos de olhar para a frente, olhar para o alto e entender que nós precisamos de mudar. E é aí que vai ser conversado com o Domênico agora, né? No capítulo seguinte, não é hoje não. Então, o Hipólito fala para ele: vamos orar em silêncio para que a bênção do Senhor se faça sentir no teu coração. E em seguida passaremos a auxiliar-te para que releias, para que ele possa rever todos esses atos com a serenidade precisa. O livro das tuas próprias ações, compreendendo a longa permanência nos despenhadeiros fatais. Então, ele vai ser levado a ler esse livro que ele próprio escreveu das suas ações. E isso é para nós também. Nós estamos a cada dia escrevendo uma página no nosso livro da vida física, que é transitória, mas que fica registrado nos escaninhos da nossa alma, né? Então ele diz, compreendendo agora a longa permanência nos despenhadeiros fatais, o porquê você permaneceu longo tempo nesse sofrimento. E encerrando o nosso capítulo, ele diz:
o infeliz emudeceu, olha só, chegou à sua alma aquela fala forte de Hipólito, né? O infeliz emudeceu por momentos e tomados do forte desejo do auxílio, endereçamos ali, os 5 que estavam ali, fervorosa súplica à esfera superior, rogando lenitivo para aquele sofredor, e bastante luz para que a nossa irmã Luciana, a fim de que pudesse ver aquela consciência culpada com eficiência precisa. Então, eles oram para que esses objetivos sejam abençoados, né? Para que a Luciana possa prestar uma ajuda proveitosa, que ele possa retirar ali daquilo que ele vai rever, condições para que ele possa reencarnar, que ele vai ser preparado para isso, né? E reparar os seus atos, né, equivocados. E isso é uma lição muito bonita para todos nós, mas isso nós vamos ver no próximo capítulo, que se chama Leitura Mental. E como a gente disse aí na nossa conversa, esse capítulo e o outro ainda vai falar do Domênico. Então, nós vamos estar aprendendo aí, nesses capítulos que seguem, o quanto nós precisamos ter responsabilidade com os nossos atos, com as nossas ações, com os nossos pensamentos e as nossas atitudes, principalmente quando nós temos atuações importantes, como foi o caso do Domênico, mas seja missão importante ou missão comum a todos nós somos responsáveis pelos nossos atos e vamos responder por eles, né? Então é isso que nós temos para nosso estudo hoje, agradecendo a Jesus aí a oportunidade de saber dessas questões que André Luiz nos traz de uma maneira tão bela, né? Tão profunda, ao mesmo tempo que nos emociona, né? Nos leva a ficar emocionados, né? Esse capítulo me diz muito assim, porque é muito bom. Nós já estudamos esse livro na nossa casa espírita, mas quando nós retornamos ao estudo, parece que abre um pouco mais o nosso entendimento. Então, é muito bom. E espero que vocês estejam aproveitando. Gratidão a você também, Patrícia, Alina. O amor cobre uma multidão de pecados. E nós vamos, então, passando a nossa prece, né? Agradecendo a Deus esses momentos felizes de aprendizado, agradecendo a Jesus, aos amigos falangeiros de Caibar Schutel, que nos oferece essa oportunidade do estudo nesse canal abençoado, e que possamos nós pensarmos, repensarmos e termos muita vigilância nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, abençoa a nossa noite e todos os companheiros que estiveram aqui, aqueles que estarão futuramente, ser conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. E uma boa noite a todos. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Mana. Boa noite, Lina. Boa noite, Patrícia. E todos os que estão aqui no chat. Valdinéia, que eu não falei, de Curitiba. Hoje tinha opção de pessoas um pouquinho mais longe, né? Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que chegaram hoje pela primeira vez, estejam sempre conosco. A partir das 7h30, nós temos estudos todos os dias aqui no nosso canal. Fiquem com Deus e até mais. A qualquer hora estamos aí de volta com os nossos estudos. Um beijo, um abraço para todos. O Espiritismo surgiu como uma ciência de investigação das relações do mundo espiritual com o mundo material. Allan Kardec, o sábio mestre lionês, se utilizou das luzes do seu tempo para iluminar o mundo invisível e aclarar uma realidade nova. Não mais véus e mistérios, sobrenatural e nada, mas uma perpétua continuidade entre os dois mundos. Pesquisando a mediunidade com lógica e razão,
Allan Kardec pavimentou uma estrada segura entre o além-túmulo e o plano físico, demonstrando que o espírito triunfa sobre a morte e que céu e inferno são apenas estados de consciência. É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema Invisível, Ciência Investigativa como Instrumento Ético, no 6º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 27 e 28 de setembro de 2025, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso.